Nós vamos falar hoje sobre o sétimo pilar da tranquilidade financeira. São 8 pilares, mas, como sempre, né, vamos fazer uma breve recapitulação. Nós estamos no sétimo dia da nossa jornada, vamos fazer uma breve recapitulação do que nós vimos ontem, no sexto dia, quando nós falamos sobre a honestidade, né? Primeiro, nós falamos ainda um pouquinho sobre os aspectos da generosidade, da importância, a necessidade de nós educarmos os nossos filhos para serem produtivos, né? Para serem pessoas trabalhadoras. Eu esqueci de falar ontem, mas eu acredito que deve ter ficado subentendido, né? Obviamente, eu não estava falando de trabalho infantil, estava falando de filhos já em condições de trabalhar, condições de contribuir, né? E filhos que ficam, embora tenham idade, saúde, vigor, capacidade de sair e trabalhar, ficam em casa encostados. E os pais ficam mantendo esses filhos, colocando os caprichos deles, acima da sua necessidade de ajudar o próximo, né? Que está realmente precisando. Olha só, né? A gente trouxe ali aquele texto: quem não quiser trabalhar que também não coma, o filho que dorme na época da colheita causa vergonha. Então, para a gente não ter esse tipo de situação dentro de casa, a gente tem que ensinar a criança no caminho que ela deve andar. E como é que eu vou produzir um adulto produtivo, um adulto, um filho adulto que seja uma bênção para a sociedade, uma bênção para a causa de Deus, um trabalhador que de fato entregue aquilo que é o padrão de excelência que Deus espera dos seus servos? Como que eu vou educar esse adulto? Educando a criança no caminho que ela deve andar, né? Então, não devo paparicar filho no sentido de eh, idolatrá-lo, né? Existem ilustrações que nós podemos encontrar na internet, a criança sentada num troninho com uma coroa na cabeça, um cetro, né? Dizendo para que caminho deve ir, e os pais embaixo carregando aquele trono. Isso ilustra, infelizmente, hoje o que acontece em muitas famílias, né? Está em nosso papel de pai e mãe educar essa criança, ensiná-la a ser produtiva, a ser laboriosa, né? Como diz no Espírito de Profecia, a ser ativa, né? E não se tornar um futuro adulto que vai ser folgado, encostado, preguiçoso, improdutivo, tá? Negar a nós mesmos a fim de prover recursos para a missão. Se eu não tiver moderação e contentamento, eu vou sempre estar gastando tudo que eu ganho, ou além do que eu ganho, à custa de assumir dívidas, e nisso não vai sobrar dinheiro para eu cuidar da minha família no presente e no futuro, não vai sobrar dinheiro para eu ajudar o próximo na sua necessidade. E pior, né? Pode ser que nessa não sobre dinheiro para eu ser fiel nos dízimos, nas ofertas, e ainda procure meios de fazer ali, dar um jeitinho para fazer sobrar dinheiro através de práticas desonestas. Falando em honestidade, nós recapitulamos que dos 10 mandamentos, o sétimo, o oitavo e o nono mandamentos falam de honestidade, falam diretamente a respeito de honestidade. A lei traduz o caráter de Deus, então nós devemos ser zelosos em observá-la. Todos os mandamentos, conforme a gente lê lá em Tiago 2, capítulo 10. Todos os 10. Não podemos achar que estamos de acordo com a lei se nós estamos transgredindo um mandamento sequer. E esse mandamento pode ser, por exemplo, não adulterar, não mentir. Não devemos dar margem para abrir brechas, né, na nossa vida espiritual por causa dessas coisas. E aí nós falamos sobre as casas cheias de coisas roubadas, né? Jeremias 5, versos 27 e 29. Gaiolas cheias de pássaros, assim são as suas casas cheias de coisas roubadas. E essas situações atraem o castigo de Deus. Deus não pode nos abençoar se nós estivermos enchendo a nossa casa de coisas roubadas. Coisas roubadas não é que você pegou e assaltou alguém à mão armada. Mas nós vimos exemplos de coisas que a gente pode estar roubando, ai, mas todo mundo faz, né? A gente citou ali gato, ligação clandestina, ocupação irregular,
né? Invasão de propriedade privada, coisas assim que são visíveis, né? Tá todo mundo vendo o que eu estou fazendo. Às vezes eu tento esconder ali, né? Embaixo da terra, uma ligação clandestina de água. Mas o que dizer daquilo que os nossos filhos estão vendo dentro de casa, né? Aquele canal que eu não pago para ter acesso a ele e para poder ali abastecer a minha TV e ter muito entretenimento. Às vezes não tem nem tempo para parar sentado na frente de uma televisão, mas estou ali é, roubando, né? Furtando os direitos autorais de quem produziu aquilo e agora eu estou recebendo aquilo ali sem pagar nada por isso. Assunto delicado, né? Mas a gente não deve praticar honestidade só quando os outros estão vendo, só quando a nossa vida é pública. A gente também tem que praticar honestidade na nossa vida privada, na nossa vida particular. E nesse sentido também, né, nós vimos sobre pagar os nossos compromissos com pontualidade, né? Se nós contraímos uma dívida, nós devemos pagar essa dívida e com pontualidade. Nós não devemos dar margem para sermos inadimplentes. Tá errado aí a referência, Provérbios 37, 21. Eu coloquei 27, aí depois eu corrijo. É Provérbios 37, 21, que diz, né, que o ímpio é que toma emprestado e não paga. Nós não somos ímpios, nós somos crentes. Claro, nós podemos estar passando por uma dificuldade financeira, e aí aquilo está nos deixando ali um atraso aqui, um atraso ali, e nós vimos a importância de nós nos esforçarmos no sentido de regularizar essa situação. E, de novo, eu repito, se você deseja um passo a passo para sair das dívidas, acessa a página Tranquilidade Financeira 8, tem ali uma aula escrito passo a passo para sair das dívidas, uma aula baseada inteiramente na Bíblia, diga-se de passagem, né? Orientações bíblicas para nós sairmos das dívidas. Porém, embora sejam orientações bíblicas, princípios bíblicos, tem é, várias orientações práticas, né? O que fazer, por onde começar, com quem conversar, tá bem? Passo a passo para sair das dívidas na página Tranquilidade Financeira 8. O Senhor detesta quem negocia desonestamente. Olha esse texto de Deuteronômio 25, versos 15 a 16, o Senhor detesta quem negocia desonestamente, quem usa balanças irregulares, pesos e medidas injustos, desonestos. Queridos, nós queremos a bênção do Senhor, mas às vezes a gente tá bloqueando essa bênção porque a gente está insistindo em fazer as coisas à nossa maneira, colocando o dinheiro como Deus em nossa vida. E quando a gente coloca o dinheiro como Deus em nossa vida, o caráter é menos importante do que as coisas. A integridade fica em segundo plano. O que vem em primeiro plano é o lucro, é o ganho desonesto. Cuidado. Por fim, a gente viu, né? A partir de outros textos, mas só uma frase aqui que eu gostaria de reforçar. Eu não preciso converter pedras em pães, eu preciso crer na palavra de Deus. O justo viverá pela fé. Fé em quê? Na palavra de Deus, nas promessas do Senhor, no assim diz o Senhor, na certeza de que Deus está cuidando de tudo. Eu vou fechar meu comércio se eu tiver que praticar tudo isso aqui que está na Bíblia. Então que feche, mas não deixa isso ser uma desgraça na sua vida. Deus vai arrumar jeito de você ganhar dinheiro de outra forma, de uma forma digna, honesta, que agrade a Deus. E por fim, queridos, repito, nossos filhos, a gente pode esconder coisas dos outros na nossa vida pública. A gente pode esconder coisas dos outros na nossa vida, lá nos bancos da igreja, mas os nossos filhos que nos observam na nossa vida particular, dentro de casa, entre quatro paredes, na nossa vida privada, os nossos filhos observam e aprendem com o nosso exemplo. Nós temos uma grande responsabilidade, eu diria que para um pai, uma mãe, um avô, uma avó. O principal aspecto da mordomia é formar novos mordomos. O que é a mordomia? Eu administrar tudo aquilo que Deus me confiou para a honra e glória dele. Eu, Camila, tenho a minha responsabilidade individual, mas eu também tenho a responsabilidade de educar os meus filhos para que eles também aprendam a ser mordomos, fiéis. Isso é uma luta, queridos. Uma luta. Uma luta. Nós vivemos um conflito que começa aqui, ó, no coração.
Vamos avançando, né? Os 8 pilares, temos muitos textos hoje. Mais uma vez, a Bíblia é riquíssima sobre esse assunto das finanças. Nós precisamos apenas parar para estudar. E nós já vimos sobre o trabalho, a prudência, a moderação, o contentamento, a generosidade, a honestidade, pilares da tranquilidade financeira. E lembrando, né, um aspecto que eu falei no dia que eu falei sobre generosidade, eu repito. Nós não devemos pegar um pilar isolado dos outros e achar que só por aquele pilar está tudo resolvido. Reivindicar as promessas sobre a honestidade, por exemplo, e esquecer que eu devo viver com prudência, não gastar tudo que eu ganho, moderação, contente com o que eu tenho, batalhando por conquistar novas coisas, mas vivendo com contentamento, sendo generoso. Um pilar não existe isolado do outro. Vamos então, né? 3 condições básicas para nós termos tranquilidade financeira: ganhar dinheiro, trabalho; gastar com sabedoria, prudência, moderação, contentamento; estar sob a bênção do Senhor, honestidade, generosidade e gratidão. Lembra lá de Deuteronômio 28:14, que é o divisor de águas entre a bênção e a maldição. O que é o divisor de águas? Está lá no verso 14: não se desviem de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. O que determina esse divisor de águas é uma palavra: adoração. A adoração. A quem eu adoro? A quem eu amo? A Deus ou ao dinheiro? Ídolo moderno que pode estar escondido no coração de muitos de nós. O meu, inclusive. E Jesus lá em Mateus 6:24 nos alerta, nos adverte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Como saber se eu sirvo a Deus ou ao dinheiro? Vou recapitular com vocês esse quadro para nós fazermos sempre essa autoavaliação. Como saber se eu sirvo a Deus ou ao dinheiro? Primeiro, diante da oportunidade de ajudar alguém necessitado, eu sou generoso no limite das minhas possibilidades? Ou evito ser abordado e, quando ajudo, minha contribuição é bem pequena se comparada aos meus gastos não essenciais? Segundo, no dia a dia das minhas relações comerciais, eu sou honesto a qualquer custo, ainda que saia no prejuízo? Ou sou honesto até certo ponto, dependendo da situação, eu aproveito a oportunidade de levar uma boa vantagem, ainda que tenha que mentir, adulterar ou furtar, afinal de contas, todo mundo faz. No dizimar e ofertar, eu devolvo com gratidão ou devolvo com relutância? Quando devolvo? Queridos, lembrando, né, o que está lá em Eclesiastes 3, versos 12 a 13, a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos do seu trabalho, pois são presentes de Deus. Então, poder desfrutar é um presente de Deus, está dito de forma muito clara na Bíblia. Se é um presente de Deus, eu preciso lembrar de ser grato. Eu preciso lembrar de agradecer. Quando eu não tenho essa perspectiva de servir a Deus, amar a Deus, e pelo contrário, eu sirvo ao dinheiro, eu amo o dinheiro, isso me leva a esquecer de agradecer aquele que me dá todas as coisas. Há uma coisa para lembrar, perdão, há muita coisa para lembrar. Nós temos muitas coisas na nossa cabeça, muitas coisas que nós precisamos lembrar. Mas há uma coisa é essencial, pois dela depende toda a nossa vida. Uma única coisa. E está lá em Deuteronômio 6, verso 4. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor.
E dessa forma ele se apresenta lá em Êxodo capítulo 20, no verso 2, antes de começar a falar dos 10 mandamentos. Ele diz: Eu sou o Senhor. Quando eu perco de vista que Deus é Senhor e não dou a Ele o senhorio sobre a minha vida, todo o resto descarrilha, todo o resto sai do eixo. Eu preciso colocar Deus como Senhor em minha vida. Senhor sobre o quê? Sobre o meu coração. Porque lá em Deuteronômio 6, versos 5 a 6, nós lemos: Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Estas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Queridos, quando perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento, ele trouxe à tona esse texto aqui. E a obediência que Deus espera de nós é uma obediência que parte do coração, uma obediência motivada pelo amor, não é pelo constrangimento, não é pelo medo, não é pela barganha. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso hoje. Lembrando também que tudo que nós fizermos deve ser para glorificar a Deus. Se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E de novo, queridos, percebam que aquele texto que nós lemos de Mateus 6:24, ele vai ser o divisor de águas, assim como Deuteronômio 28:14, é o divisor de águas, a depender de quem eu adoro, a depender de quem eu amo, eu estarei servindo um ou outro, glorificando um ou outro, dando glórias a Deus ou ao dinheiro, amando a Deus ou ao dinheiro. Servindo a Deus ou ao dinheiro? O dinheiro, ele pode ser dono do meu tempo, do meu corpo, dos meus talentos. Quando o dinheiro é dono do meu tempo, eu não estou me importando, por exemplo, com o mandamento que diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quando o dinheiro que governa a minha vida, o meu coração, eu não me importo até de sacrificar minha saúde a fim de ganhar mais dinheiro. Quando o dinheiro governa a minha vida, o meu coração, eu não me importo de dedicar os meus talentos só para ganhar dinheiro, mas na hora de servir a causa de Deus, eu digo, não tenho condição, estou muito cansado, estou esgotado. Eu uso o sábado para dormir, porque durante os outros 6 dias da semana eu estou assim sobrecarregado de trabalhos, não tenho condição nenhuma de abraçar o ministério da igreja. Olha quanto impacto, a gente está falando aqui de finanças, mas olha quanto impacto tem na nossa vida espiritual quando nós servimos ao dinheiro. Na nossa vida familiar, nos nossos relacionamentos, na qualidade de tempo que a gente passa com os nossos filhos, nos talentos que a gente dedica para a causa de Deus. Às vezes a gente só dedica o refúgio, o resto, a palha, porque o grão, a parte mais importante, está dedicada ao alvo de ganhar dinheiro. Não estou dizendo que ganhar dinheiro não é importante, claro que é importante, a gente tem contas a pagar, a gente tem família para sustentar, a gente tem um futuro para cuidar. Mas a gente precisa buscar equilíbrio no sentido de administrar nossa agenda para buscar a Deus em primeiro lugar, para ter a nossa pausa de descanso semanal no dia de sábado, para ter tempo para servir a causa de Deus e não usar o sábado à tarde, por exemplo, como um dia de dormir, de recuperar as forças. Ah, é um dia de descanso, descanso no Senhor. Mas se você passa a semana inteira sobrecarregando o seu corpo, trabalhando horas de forma que você invade madrugada adentro. E aí você fica com seu corpo totalmente sobrecarregado, de modo que o sábado acaba virando um dia de realmente de recuperar, de reabastecer a bateria física, que você está esgotado. Não está certo isso. Precisa cuidar, precisa ter equilíbrio. Claro, Camila, você falou anteontem de um texto que fala sobre
levantar de madrugada enquanto as estrelas ainda brilham, viver a pão e água se preciso for, privar-se da comida e do sono. Aquele texto que eu trouxe do Espírito de Profecia, sim, falei mesmo, mas aquilo ali é para você pagar a dívida, para você regularizar a sua situação. Passada essa situação, passado isso, equilibra aí a sua vida para você viver com tranquilidade financeira, para não precisar tornar essa exceção uma regra para todos os dias da sua vida. Tem gente que pede na igreja, né? Pede na comissão, preciso tirar um período sabático, estou muito sobrecarregada aqui, abre mão de todos os cargos na igreja e para de trabalhar para a causa de Deus. Tá tudo, né? Enfim, precisou, tá bom. Mas era um ano sabático que vira 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, não volta mais. Pergunta se ela tira 2, 3, 4, 5, 7 anos sabáticos no emprego dela. Queridos, olha só como a gente precisa ter cuidado com isso daqui. Cuidado. Mas o foco hoje é para falar sobre tesouro, né? Quem que está governando o nosso tesouro? É o Senhor ou é o dinheiro? Veja o que está lá em Provérbios 3, capítulo 9. Honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Sempre que Deus fala sobre honrá-lo, devolver a ele o que é dele, adorá-lo através dos dízimos, das ofertas, geralmente a gente vê uma promessa anexada. Nem precisaria ter essa promessa, mas Deus, na sua infinita bondade, ele coloca ali uma promessa junto com a nossa obediência. Mas vamos falar aqui sobre honrar, né? O que que é honrar ao Senhor com os nossos bens, com as primícias de toda a nossa renda? Honrar ao Senhor é colocá-lo acima de qualquer outra prioridade. É primeiro Deus, antes das minhas necessidades, antes dos meus desejos, antes dos meus investimentos, antes de qualquer outro compromisso financeiro, compreendendo, conforme a gente já viu lá em Salmo 127, versos 1 a 2. Nenhum plano nosso irá para frente se Deus vier por último. Nenhum plano nosso irá para frente se Deus vier por último. Honrar a Deus é colocá-lo acima de qualquer outra prioridade. E Deus coloca isso de forma muito clara na Bíblia. Nós não precisamos de interpretação de texto quando nós estamos falando sobre dízimo. Dízimo, primeiro, dízimo é 10%, é um décimo. A palavra dízimo significa isso. Um décimo. De cada 10, um separa. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Esse dízimo, queridos, é consagrado. Não é consagrado por mim nem por você, é consagrado por Deus. É santo. Ele falou que é santo e ponto final. Assim como ele disse que o sábado é santo e nos mandou guardá-lo a fim de santificá-lo. O dízimo é santo. E eu queria só lembrar de uma história. Vocês conhecem, eu não vou aqui deter em detalhes, mas na história sobre a conquista de Jericó, essa conquista ela seria uma conquista muito especial. E Deus deixou muito claro para os israelitas, diante dessa conquista, eles deveriam consagrar todas as coisas ao Senhor. Todas as coisas. Ele não falou que era 5%, 10%, metade. Ele falou 100%. 100% dos despojos eram consagrados ao Senhor. A prata, o ouro, o ferro e o bronze deveriam ir para a casa do Senhor. E todo o resto devia ser queimado. Nenhum rebanho, nenhuma roupa, nenhum móvel. Pode ser que lá havia coisas muito valiosas, mas devia tudo ser queimado, exceto a prata, o ouro, o ferro e o bronze. E isso deveria ir para a casa do Senhor, estava consagrado para os depósitos da casa do Senhor. Só que aí, vocês conhecem a história. Uma pessoa pegou do que estava separado para Deus e levou para sua tenda. Essa pessoa foi Acã. E aí eles saíram, passou um tempo, saíram para
outra cidade que deveria ser conquistada. Uma cidade pequena. Foram lá, viram inicialmente, fizeram planos, falaram, olha, essa cidade é tão pequena que nem precisa incomodar o exército todo. Aparelha aí uns 3.000 soldados, mais ou menos, já está suficiente. E assim eles foram. Josué, nessa hora, não consultou a Deus. E eles foram com aquele sentimento de vitória ganha, né? Essa partida aqui já está ganha. Voltaram envergonhados. Cerca de 36 pessoas, se eu não me engano, entre os soldados de Israel morreram. Foram desbaratados ali pelos exércitos daquela cidadezinha pequenininha. E aí Josué, então, ele vai chorar aos pés do Senhor, né? Rasga suas vestes e diz: Olha, agora nós estamos perdidos aqui, né? Porque os outros povos vão saber que a gente perdeu para uma cidadezinha pequenininha. E aí Deus responde para Josué: Ó, Israel pecou. Israel violou a aliança que eu lhe ordenei. Apossou-se das coisas separadas para Deus, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto dos seus bens. Queridos, olha aqui, eu grifei aqui, né? Eu destaquei em negrito essa parte. Apossou-se das coisas separadas para Deus. E quando nós nos apossamos das coisas que são separadas, santificadas para Deus, nós estamos roubando ao Senhor. E ao escondê-las e colocá-las junto dos nossos bens, nós estamos declarando para todo o universo que quem governa a nossa vida é o dinheiro. São as coisas materiais, não é Deus. Eu sei que esse assunto aqui é extremamente delicado, mas eu vou falar, né? Eu preciso falar. O Espírito Santo, que você já orou, já pediu para ele estar aí amolecendo o seu coração, ele está no papel de te convencer. Eu estou no papel de falar, tá bem? Olha só, existem pessoas que já vieram para mim certa vez e falaram assim: eu não devolvo o dízimo porque eu estou com a minha vida financeira muito bagunçada. Eu estou muito endividado. Então, se eu devolver o dízimo, eu não vou ter condição de pagar aqui as minhas contas. E Deus entende. Eu respeito essa situação. Eu não tenho condição de dizer que eu entendo essa situação porque eu não passo por isso. Só pode entender quem passa por isso. Mas eu estou no papel aqui de dizer que quando a gente se aposta das coisas que são separadas para Deus, nós estamos roubando a Deus. E nós estamos afastando de nós as bênçãos do Senhor. Abra sua Bíblia em Malaquias 3, no verso 10. Vamos ler esse texto juntos. Malaquias, capítulo 3, vamos ler o verso 8 até o verso 10. Verso 8 de Malaquias 3 diz assim: Roubará o homem a Deus? Todavia vocês me roubam e dizem: Em que te roubamos? E Deus responde: Nos dízimos e nas ofertas. E aí o verso 9: Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. E aí Deus apela: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Deus está fazendo um apelo aqui. Deus está fazendo um apelo para que nós o coloquemos em primeiro lugar. Em primeiro lugar, antes das minhas necessidades, antes dos meus desejos, antes dos meus investimentos, antes de qualquer outro compromisso financeiro. Por quê? Porque ninguém pode servir a dois senhores. Vamos lembrar? Ninguém pode servir a dois senhores. Quando eu estou servindo ao dinheiro, automaticamente eu estou deixando de servir a Deus. Quando eu estou subtraindo do que eu deveria devolver para Deus na forma de dízimo e oferta, eu estou automaticamente dizendo, sem que talvez eu reconheça isso, mas na prática o que eu estou dizendo é: eu confio mais no dinheiro, pagar minhas contas, do que em Deus resolver as minhas questões financeiras.
Vamos avançando, queridos. Nós estávamos falando, né, aqui sobre Josué capítulo 7, verso 11, onde Deus diz que aquela situação toda aconteceu porque Israel apossou-se das coisas separadas para Deus e as roubou, e as colocou junto dos seus bens. E aí, esse texto que nós acabamos de ler, Malaquias 3:8, eu vou repetir: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, Deus responde. E lembrando também daquele texto que nós já citamos hoje, né? Mas vamos recapitular Jeremias 5, versos 27 a 29. Assim como uma gaiola está cheia de pássaros, também a casa deles está cheia de coisas roubadas. Pode ser que você não tenha na sua casa gato net, gato, ligação clandestina, produto falsificado, produto contrabandeado. Pode ser que nada disso esteja presente na sua casa. Mas quando nós roubamos, nós podemos estar enchendo a nossa casa de coisas roubadas, ou seja, coisas que nós compramos à custa de subtrair do que é de Deus. E aí Deus continua: não castigaria eu essas coisas, não os castigarei, eu os castigarei por. Deus responde: eu os castigarei por causa disso. Queridos, nós estamos às vezes espantando a bênção de Deus, deixando de nos proporcionar a alegria de provar a Deus. Olha só, provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, Malaquias capítulo 3, verso 10. Estou lendo a parte final. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Olha só, a gente já leu, a gente já viu ao longo desses dias que nós devemos, para termos as finanças em ordem, nós devemos ganhar dinheiro, administrar com sabedoria, mas nada disso vai valer se eu não estiver sob as bênçãos de Deus. E como eu saber se eu estou sob as bênçãos de Deus? Se eu estou colocando Deus como Senhor em minha vida. Aí eu posso reivindicar as bênçãos de Deus. Do contrário, se eu não estou colocando Deus como Senhor em minha vida, qualquer reivindicação que eu faça vai ser mera presunção. Vamos avançando. Quando finalmente Acã foi descoberto, né? Apontado ali como a causa da desgraça que sobreveio sobre os israelitas naquela batalha onde eles foram com apenas 3.000 soldados e voltaram derrotados. Deus revelou, né? Quem era aquele que havia roubado o que era dele. Nós podemos esconder coisas das pessoas. Nós podemos esconder coisas dos nossos irmãos da igreja, nós podemos esconder coisas do governo, nós podemos esconder coisas aos olhos dos que são de fora, mas nós não podemos esconder coisas aos olhos do Senhor. Nós não podemos esconder coisas aos olhos do Senhor. E o Senhor revelou quem é que estava escondendo aquilo que lhe pertencia. E aí Acã finalmente confessou, não como alguém arrependido, mas como alguém que foi pego, né? E disse: eu os cobicei e me apossei deles. Queridos, nós podemos estar nessa situação aqui de alguém que adora o dinheiro, quando nós estamos nos apossando daquilo que Deus santificou para ele. De novo, ninguém pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ou você é de um, ou você é de outro. Ou um te governa, ou outro te governa. Não tem meio termo. E aí, para nós termos esse exercício diário de não servir ao dinheiro, o Senhor nos deu uma orientação muito clara na Bíblia. Muito clara. Existem vários textos sobre esse assunto. Eu trouxe alguns aqui apenas. Eu convido você a estudar esse tema na Bíblia. Portanto, lá em Deuteronômio 8, versos 17 a 18 diz: portanto, tenham cuidado para não falarem, fui eu quem conquistei, perdão, fui eu quem conseguiu juntar toda essa riqueza com a minha força e pelo meu poder. Lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá o poder para vocês juntarem essa riqueza. Olha aqui de novo, né? A palavrinha, lembrem-se do Senhor. Lembrem-se do Senhor, seu Deus. Queridos, adoração.
Adoração nos dízimos materializam, os dízimos materializam a nossa fidelidade a Deus, a nossa obediência, a nossa fidelidade a Deus. As ofertas, por sua vez, materializam nosso amor e gratidão. A quem nós estamos adorando? Se nós adoramos a Deus, nós também iremos adorá-lo nos dízimos e nas ofertas. Nós também iremos adorá-lo com as nossas finanças. Os dízimos materializam a nossa fidelidade, as ofertas materializam o nosso amor e a nossa gratidão. Gratidão, entendendo que Deus é Senhor, que nos provê de tudo que nós precisamos. Veja o que está aqui no livro Mordomo Eficaz, página 17, e eu quero só aproveitar e recomendar esse livro, Mordomo Eficaz. A minha versão aqui é Mordomo Eficaz, o título, mas muitos conhecem também com o título Conselhos sobre Mordomia. Eu recomendo muito que você leia esse livro. Ele está disponível na Casa Publicadora Brasileira como título Conselhos sobre Mordomia, provavelmente, mas você também consegue acessá-lo de maneira gratuita na página da igreja. E se eu não me engano, no 7Me também está disponível. Veja o que está escrito na página 17. O Senhor não precisa das nossas ofertas. Que isso fique muito claro, o Senhor não precisa das nossas ofertas. Não o podemos enriquecer com as nossas doações. No entanto, Deus nos permite demonstrar nossa apreciação. Essa é a única maneira pela qual nos é possível manifestar a nossa gratidão e amor a Deus. Ele não providenciou outro meio. Por quê? Veja, eu posso ir à igreja e cantar, dirigir a Deus um lindo louvor. Eu posso pregar, posso preparar um sermão maravilhoso e pregar e todo mundo ao final dizer, nossa, que sermão abençoado. Mas essas coisas e nenhuma outra coisa Deus designou como capazes de nós manifestarmos a nossa gratidão e amor para com Ele. Apenas a oferta, apenas através das nossas ofertas é que nós podemos materializar de fato a nossa gratidão e amor para com Deus. Cada um, como que eu devo ofertar? Veja lá, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Alegria. Veja, a oferta que agrada a Deus não tem a ver com valor, mas com entrega. A gente pode ver isso muito claramente lá em Marcos capítulo 12, versos 41 a 44, que relata a história da viúva pobre. Jesus estava sentado observando como as pessoas traziam suas ofertas. E ele via que os ricos chegavam e depositavam grandes quantias. E eu fico imaginando, né? O gasofilácio, se for de acordo com essa foto que está aí, provavelmente era alguma coisa que, conforme a moeda caía, fazia barulho. E eu fico imaginando que a oferta do rico, porque eram moedas, né? A moeda é um metal, faz barulho ao cair, ao bater em outro metal, faz mais barulho ainda. Eu fico imaginando que a oferta dos ricos era uma oferta barulhenta, no sentido literal da palavra, né? Não tinha como não chamar a atenção, era uma oferta barulhenta. E aí chegou essa viúva com duas moedinhas. E diz o texto que essas duas moedinhas equivaliam a um quadrante. Se você pesquisar, você vai saber que o quadrante era a menor moeda de cobre romana. Eram necessários 64 quadrantes para formar um denário, para juntar um denário. O denário, por sua vez, era o pagamento de um dia de trabalho. O trabalhador, né, o jornaleiro, ele ia trabalhar, ele ganhava um denário, que era o dinheiro de um dia, correspondente ao trabalho de um dia, o salário de um dia. Eram necessários 64 quadrantes para juntar um denário. Só que o que aquela mulher entregou foram duas moedinhas que equivaliam a um quadrante. Então vamos fazer mais ou menos uma conta aí, ó, valores de hoje em dia, né? Salário mínimo em 2026. Espera aí que eu acho que eu errei aqui, mas enfim, eu peguei o salário mínimo aí de 2025 ainda. R$ 1.621. É, se eu dividir isso por... 2026, eu errei a data. 2026, R$ 1.621. Se eu dividir isso por 22 dias úteis,
R$ 73,68 por dia é o que seria um denário hoje. Só que o quadrante eram 64 denários. Então, se eu dividir 73,68 por 64, vai dar R$ 1,15 aproximadamente. Só que o que aquela mulher entregou foram duas moedinhas. Então, eu poderia dizer que cada uma daquelas moedinhas equivalia a 57 centavos, aproximadamente. É como se aquela mulher chegasse para dar sua oferta e ela entregou ali duas moedinhas de 50 centavos. Essa foi a oferta dela em valores de hoje, para a gente ter uma referência. Só que Jesus disse que ela entregou mais do que todos os outros. Por quê? Porque ela entregou tudo o que ela tinha, todo o seu sustento. Os ricos entregaram do que lhes sobrava, mas ela entregou tudo. Eu gosto muito desse texto do livro Primeiro Reino, do pastor Josana Alves, onde ele diz: a dádiva dos ricos era fruto da sobra, já a dádiva da viúva era fruto de uma entrega completa. Jesus não estava dizendo que ela havia entregado tudo o que ela dispunha na hora. Ele estava afirmando que ela estava entregando tudo o que ela possuía na vida. E eu não sei, sinceramente, eu não sei, a Bíblia não diz. Eu não sei o que aconteceu depois. Se ela chegou em casa, encontrou uma cesta básica, se alguma pessoa, a vizinha, veio trazer uma refeição para ela, ou se ela deitou na cama e morreu de fome. Eu não sei. Eu só sei que no céu, essa senhora, ela vai ter muitas estrelinhas ali na sua coroa. Que coisa maravilhosa! Quantas pessoas se converteram pelo testemunho dela? Quantas pessoas se desapegaram daquela ganância, do amor ao dinheiro, para serem mais generosas e contribuírem para a causa de Deus por causa do testemunho dessa mulher? Mas como nós devemos ofertar? Vamos continuar, né? A oferta que agrada a Deus não tem a ver com quantidade, tem a ver com entrega. Mas essa entrega, ela tem que ser como? Eu tenho que dar 100%? Então é isso que você está dizendo, Camila? Não, olha lá o que está escrito em 2 Coríntios 8, verso 12. Porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. Deus não quer que você se endivide para você se ofertar. Além do que você pode, a sua oferta deve seguir conforme o que você tem, conforme aquilo que Ele já te deu. Deus não quer nos explorar. Deus não quer nos explorar. Olha esse texto de Deuteronômio 16, verso 17. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Olha um princípio importantíssimo aqui que tem muita igreja deturpando, tem muitos irmãos de outras denominações que se perdem por causa disso daqui. Primeiro Deus me abençoa, depois eu oferto. Não é o contrário. Tem igreja que prega que primeiro tem que ofertar para depois ser abençoado. Não é o contrário, não é isso. Eu oferto conforme a bênção que o Senhor, meu Deus, me houver concedido. É claro que se eu não ofertar, se eu começar a adorar o dinheiro em vez de adorar a Deus, aí eu estarei repelindo as bênçãos da minha vida. Como é que Deus vai continuar me abençoando? Mas Ele só vai esperar uma oferta em relação àquilo que Ele já me deu primeiro na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor lhe houver concedido. Eu gosto muito de uma comparação que o pastor Marcos Bonfim faz, e eu vou usar ela aqui. Ele diz assim: tem muita bênção, então muito dízimo, muita oferta. Pouca bênção, pouco dízimo, pouca oferta. Zero bênção, zero dízimo, zero oferta. Por quê? Porque é uma proporção. É uma proporção, segundo a bênção que o Senhor lhe houver concedido. É muita bênção? Vai ser muito dízimo, por quê? Porque o dízimo é uma proporção de 10%. Mas e a oferta? A oferta também deveria ser uma proporção. De quanto? Você vai estabelecer essa proporção com Deus. Você vai fazer aí com Deus o seu propósito. É pouca bênção? Vai ser pouco dízimo. Por quê? Porque o dízimo é uma proporção. De quanto? 10%. E a oferta? A oferta também aconselha-se que seja uma proporção. Está na Bíblia. De quantos por cento? Você vai definir com Deus. Você vai definir, você vai orar, você vai ver a sua situação e você vai fazer um propósito com Deus. Zero bênção, zero dízimo. Por quê? Porque o dízimo é uma proporção, é 10%.
10% de zero é zero. E a oferta? A oferta, se também seguir o princípio da proporção, vai ser zero. Por quê? Zero de X%, seja lá quanto que você definiu aqui. X% de zero é zero. Tá claro? Muita bênção, muito dízimo, muita oferta. Pouca bênção, pouco dízimo, pouca oferta. Zero bênção, zero dízimo, zero oferta. Se eu sigo o princípio da proporcionalidade, isso fica leve na minha vida. Leve, porque aí eu tenho que me preocupar em fazer o quê? Senhor, me abençoa. Senhor, me abençoa. Quanto mais o Senhor me abençoar, mais eu poderei dizimar, mais eu poderei ofertar. Agora tem gente que começa a falar assim: ah, pastor, eu estou dando muito dízimo para Deus. Primeiro, você não dá dízimo, você devolve, né? Agora, se você está tendo o privilégio de devolver muito, é porque Deus está te abençoando muito. Vamos fazer então uma oração? Vamos pedir para Deus te abençoar menos? Assim o seu dízimo pode diminuir. Alguém aqui quer orar para Deus abençoar menos, para poder dizimar menos? Claro que não. É uma brincadeira aqui, só para a gente se descontrair um pouquinho. Veja o que está em 2 Coríntios 8, verso 13. Não se trata de fazer com os outros, perdão, não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Como assim igualdade? O próprio texto explica na sequência. Olha lá, os versos 14 e verso 15. Neste momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Assim haverá igualdade, como está escrito: quem recolheu muito não teve demais, e o que recolheu pouco não teve falta. Olha só o princípio da proporcionalidade aqui. Quem recolheu muito não teve demais, por quê? Porque estabeleceu um percentual de oferta. E o que recolheu pouco não teve falta, por quê? Porque ele também estabeleceu um percentual de oferta. Aqui Paulo estava falando de dadivosidade em relação a atender às necessidades, né? Aqui está falando mais de generosidade, mas nós também podemos trazer esse princípio para a oferta. Nós temos campos na igreja mundial, nós temos lugares onde tem muita riqueza, tem muito dinheiro, tem muitos membros, e eles são fiéis dizimistas e ofertantes. E a igreja pode crescer ali, pode construir prédios, pode fazer atividades, eventos, mas há lugares onde a igreja tem uma presença muito pequena. Ela precisa do quê? Ela precisa que venham as ofertas de outros lugares para poder abastecer a missão ali. E assim as coisas acontecem, um suprindo a necessidade do outro. Quando há abundância em um lugar, ele supra a necessidade de outro lugar. E quando aquele outro lugar tiver em abundância, ele vai poder suprir outros lugares que precisem. É assim que as coisas vão funcionando. É assim que Deus estabeleceu no seu plano. E aí, queridos, eu quero convidá-los a estabelecer uma oferta regular e sistemática. O que que é isso? É você refletir. Olha para o seu orçamento, define um percentual de oferta. Quanto que deve ser esse percentual? Você vai definir isso com Deus, no seu planejamento, na sua oração. Você vai sentar e junto com Deus você vai planejar isso. Não seja precipitado nesse percentual. Defina um percentual que seja coerente com a sua condição, porque nós vimos os textos bíblicos que nos dão respaldo para isso. Porque uma vez que você faz esse propósito com Deus, você está dando sua palavra e Deus dá muito valor às palavras. Então seja ponderado naquilo que você vai definir e gradualmente você pode ir progredindo. Conforme as bênçãos que Deus for lhe dando, aquilo está transbordando na sua vida, aí você vai progredindo o seu percentual de oferta. E lembrando que isso deve ir para onde? Para a casa do tesouro, né? Nós lemos já em Malaquias 3:10. Por que que tem que ir para a casa do tesouro? Por que que não pode ir para a casa do meu vizinho que está precisando? Por que que não pode ir para a minha igreja local que está com um clube de aventureiros sendo formado e eu tenho que abastecer ali para as criancinhas comprarem uniforme? Veja, você pode fazer uma oferta extra para essas finalidades. Você pode fazer uma doação extra para o seu vizinho que está passando necessidade ou para o aventureiro que você quer ajudar. Isso tudo é um sacrifício extra, mas aqui eu estou falando de uma regularidade que segue um sistema ditado pela Bíblia. Jesus falou lá em Atos, capítulo 1, verso 5. Abra sua Bíblia.
Atos capítulo 1, verso 8, perdão. Eu vou abrir aqui minha Bíblia para nós lermos juntos. Atos capítulo 1, o verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Vocês estão aí no Rio de Janeiro, eu estou em São Paulo. Aqui é Jerusalém, ó. Aí Jesus fala que também pega a Judéia. Então, pega aqui a nossa região sudeste, vou tentar fazer aqui no mapinha, ó. Judéia. Como em Samaria, nossas associações vizinhas aqui, ó, nossas uniões vizinhas. Tô desenhando aqui, né? Eu não sou boa desenhista, menos ainda com o mouse aqui na tela. Até os confins da terra, queridos, a nossa missão, ela é global, ela não é local. E nós temos na nossa igreja, que coisa maravilhosa, nós temos um sistema de distribuição das ofertas de forma transparente, de forma pré-estabelecida, de forma pensada, planejada para quê? Para que essas ofertas daqui de Itapetininga, daí do Rio de Janeiro, possam chegar às missões. E tem lugares no mundo, que são esses que estão pintados aqui de vermelho, tem lugares no mundo onde a presença do cristianismo é ínfima, para não dizer nula, no sentido de não ter ninguém. Nós temos que levar Cristo para essas pessoas. Como é que o missionário vai chegar lá? Ele vai chegar através dos recursos que estão aqui nas nossas mãos. Se a nossa oferta for uma oferta congregacionalista, o que que é isso? É uma oferta que só olha para o próprio umbigo, que só olha para a própria necessidade. Essa oferta não vai chegar no irmão que está lá nos confins da terra. E o nosso maior exemplo de entrega é Cristo. Veja, Cristo, ele não se entregou por impulso, ele se entregou de forma racional, ele pensou, ele planejou. Ele não fez as coisas de improviso, ele construiu junto com o Pai e o Espírito Santo, eles construíram o plano da salvação. Ele não se entregou de forma obrigada, ele se entregou, se doou de forma voluntária. E ele não se entregou por barganha, esperando que eu e você, olhando para o sacrifício dele na cruz, o aceitemos como seu Salvador. Claro que ele tem essa expectativa, mas acima de tudo ele se entregou por amor. Por amor. Então, a nossa oferta tem que imitar o exemplo da oferta de Cristo, uma oferta racional, uma oferta planejada, uma oferta voluntária e, acima de tudo, uma oferta feita por amor. Lembra de Abacuque 2, verso 4. O soberbo não anda retamente, mas o justo viverá pela fé. Eu posso estar falando para alguém que está com o dinheiro contadinho e não está vendo onde colocar o dízimo e oferta, onde encaixar o dízimo e oferta. E eu quero repetir para você esse texto. O justo viverá pela sua fé. A fé necessária para vivermos com contentamento e honestidade também é necessária para vivermos com gratidão. Essa fé é necessária para nós vivermos também com gratidão. E lembre-se sempre, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, verso 4. Às vezes a gente está ali olhando para as moedas e pensando que são elas que nos alimentam, mas quem nos alimenta é o Pai do céu. Por isso que nós oramos, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Queridos, para nós finalizarmos mais uma vez, eu quero relembrar Mateus 6:26. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? As aves amanhecem, fazem o que mesmo? Louvam a Deus. Se elas tivessem talvez alguma outra forma de agradecer a Deus, elas fariam, mas a habilidade que Deus deu a elas é cantar. Cantar. E a nós? Deus nos deu muitas formas de agradecê-lo, mas aquela que materializa o nosso amor para com Ele, nós vimos, é a nossa fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Que Deus abençoe você imensamente. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, nós te rogamos, Senhor, que o Senhor abençoe cada pessoa que está conectada e que ouviu essa explanação até o final. Que o Senhor também te abençoe aqueles que talvez começaram, mas ainda não concluíram, porque começaram a se sentir talvez pressionados ou constrangidos por algumas coisas que a tua palavra aponta. Senhor, alcança esses corações também, mas acima de tudo, Pai, nós queremos te rogar que nos ajude
a colocar em prática aquilo que aprendemos em tua palavra. Ainda que isso nos custe, Senhor, ficar com medo de que não haja dinheiro para aquilo que nós achamos que precisamos. Que nós possamos prová-lo, Senhor, e confiar nos teus cuidados, entendendo que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da tua boca, da boca de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a fazê-lo, Senhor, em nossa vida. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.